Muito bem, vamos para o próximo assunto. Ministros do governo federal têm insistido para que o chefe da pasta da Fazenda, que é o ministro Fernando Haddad, amplie as negociações sobre a desoneração da folha de pagamentos também para empresas. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, em conversas reservadas, Haddad não resiste à ideia, mas tem receio de a medida causar um aumento nos custos. A preocupação é que novas discussões abram brechas para incluir mais setores além dos 17 e, consequentemente, perder receita em um cenário de desequilíbrio fiscal. Segundo Haddad, a desoneração traz risco de uma nova reforma da Previdência. Uma ala do governo já apresentou uma proposta de remuneração gradual, mas o Congresso não pretende seguir. E a equipe econômica defende manter a remuneração e oferecer uma renegociação das dívidas das prefeituras com a União. Diego Tavares, primeiro para a gente fazer uma rápida lembrança ao nosso espectador que está nos assistindo, a desoneração fiscal foi criada por medida provisória em 2012 no governo Dilma Rousseff. E ali você, ao invés de cobrar 20% sobre toda a folha salarial, você recolhe para a Previdência de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, que é uma enorme vantagem para as empresas. Essa medida ia terminar agora, em 2023, e o Congresso Nacional prorrogou até dezembro de 2027. Por que isso? Para poder ajudar o setor de telemarketing, o setor da construção civil, setor de transportes, setor têxtil, que empregam muita gente, para não gerar desemprego. Mas aí o que aconteceu? O governo foi ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu uma liminar para suspender a prorrogação da desoneração fiscal. Diego Tavares, sabe por que o governo fez isso? Por quê? Porque não tem dinheiro para bancar este benefício tão importante para as empresas. E aí, eu vou fazer uma provocação, porque depois vou dar a palavra a ele, aí que a grande contradição no raciocínio do Felipe Monteiro, quando ele diz que, endividando-se, você consegue progredir, favorecer o desenvolvimento econômico. Pelo contrário, aumentando a dívida, você vai ter que cortar benefícios que são importantes para a geração de emprego e vai provocar desemprego. Sem equilíbrio fiscal não adianta, como dizia Milton Friedman, não tem almoço grátis. Ou o governo corta as despesas, ou quem vai pagar caro são as empresas, a economia. E agora quem está pagando caro são os 17 setores punidos, porque a gastança do governo impede esse benefício que facilitaria a geração de emprego, Diego Tavares. Pois é, professor Capês, eu como bom liberal, eu sou contrário a desonerações, a, enfim, regimes de exceção para qualquer setor, qualquer que seja. Defendo uma desoneração que fosse geral, que fosse para todas as empresas, afinal, como o professor bem disse, desonerando a folha de pagamento, nós criamos um ambiente melhor para que mais empregos se criem. Criando mais empregos, você injeta mais dinheiro na roda da economia. Você cria uma situação econômica melhor através do emprego, que, como acho que é consenso aqui, todos vão concordar, é o melhor programa social que existe. Mas havendo uma desoneração, eu acho muito interessante, enfim, é impressionante como, se é para acabar com uma desoneração, vamos acabar justamente com aquela que mais atinge o trabalhador, que mais, enfim, que vai inevitavelmente ocasionar a extinção de muitos postos de trabalho, porque tornando a vaga de emprego mais cara, naturalmente que num cenário de economia ruim como nós vivemos, as empresas, para sobreviver, vão ter que cortar certos cargos, vão ter que fazer aquilo que a administração pública não faz, cortar parte, enfim, dos seus cargos, dos seus empregos, dos seus setores. Só que no caso das empresas é por uma questão econômica, sobrevivência. No caso da administração pública, poderia ser muito bem por questão de eficiência, né? Para, enfim, eliminar ali postos que produzem muito pouco ou produzem quase nada. Enfim, em resumo, eu só não queria estar na pele do ministro Haddad, que fez uma promessa praticamente irrealizável e, ao invés de entregar um déficit zero, está, enfim, entregando um déficit recorde. A cada mês que se passa, aumenta o tamanho desse buraco e, como nós dissemos aqui na pauta anterior, sem grandes expectativas de que, por hora, a situação se altere. Wilson Pedroso,
com déficit fiscal de quase chegando a 250 bilhões de reais, com uma dívida que aumentou 1 trilhão e passa de 8 trilhões de reais. Não dá para o governo ajudar as empresas por meio desse estímulo da desoneração da folha. O dinheiro tem que ser para Lei Rouanet, 60 bilhões de emenda parlamentar, outros gastos e desperdício de dinheiro público. Agora, dinheiro para aumentar a geração de emprego, parece que não tem. Capês, é assim, o ministro Fernando Haddad, eu entendo que ele tem tentado, de todas as formas, tirar o déficit, né? E para uma questão mais saudável da economia. Mas ele está com essa desoneração que parece que virou algo importante, até fora de sentido para ele. Você imaginar, ele está desde o final do ano tentando voltar essa desoneração. Criou uma MP, foi em janeiro, foi chamado na chincha pelo presidente do Supremo, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E ele está forçando a mão. Tem um ditado que as nossas vós falavam, não sei se a molecada hoje fala, vão-se anéis, ficam-se os dedos. Se ele começar a forçar muito a mão, pode piorar, que é isso que está acontecendo. Quer forçar a mão? Quer trazer um novo projeto? Quer forçar a mão na desoneração? Tudo bem, de 17, fica os seus dedos. Falei as mãos? Fica os seus dedos. Quer forçar? Tudo bem, de 17, nós vamos aumentar o número de subsídio para 20, para 25. Ou seja, esquece essa questão da desoneração, se eu posso aconselhar. Esquece e parte para um outro momento. Pode até trazer um projeto novo que de alguma forma dê uma ajustada e traga essa questão da desoneração. Do jeito que está, só vai piorar para o governo. O João Belutti, esse não é um belo exemplo de déficit público atrapalhando o desenvolvimento econômico, impedindo geração de emprego, porque não tem dinheiro para dar a desoneração da folha para as empresas? Não, eu concordo, Capês, mas eu também vejo que a desoneração, como todo benefício fiscal, ela naturalmente desequilibra o sistema. Você dá o benefício para uns e os outros saem prejudicados. Por que esses saem prejudicados? O argumento, como tudo no meio político-jurídico, você sempre tem os princípios e tal, vamos gerar mais empregos e dar para os 17 setores que mais geram empregos. E para os outros, eles saíram prejudicados. Mas o ponto nessa questão, acho que é o governo federal tratorando a democracia, tratorando o Congresso, que são os representantes do povo, bem ou mal, eles que decidiram, vamos ficar com a desoneração, que é o corte de impostos, a alteração da forma de cobrança que diminuiria para as empresas sobre a folha de pagamento. Agora, foi para o tapetão, o governo foi para o tapetão, não respeitou a democracia, fazendo essa diferença entre discurso e prática. Na prática é democracia para cá e para lá, só que na prática tratorou o Congresso, a decisão soberana do Congresso, e foi para o tapetão no STF. Agora o ponto é esse, você faz isso, você desequilibra o sistema, tratora o Congresso. E lembrando que essa desoneração também surgiu como algo provisório, e até lembrando, como o Capês disse, o Milton Friedman, nada mais eterno que algo que o governo diga que é provisório. Então agora é eterno, mas está lá no tapetão no STF. A gente faltava ouvir aqui o Felipe Monteiro. Felipe Monteiro, essa não é a maior prova da contradição do seu raciocínio? Ou seja, não tem dinheiro para desoneração, que ajudaria 17 setores a gerar emprego, porque o governo está aumentando a dívida em 1 trilhão e o déficit fiscal em quase 250 bilhões. Não foi pego você agora nessa grande contradição? Claro que não. Eu falei que tem que investir com estratégia, com inteligência, não é? Agora, um ponto que eu acho interessante nessa mesa é que quando o tema é contra o governo, uma mesa liberal vira intervencionista, começa a ser a favor de subsídios, começa a ser a favor da desoneração, e uma mesa completamente míope em vários aspectos, mostrando que o que interessa, na verdade, é ser contra o governo, sem nenhum tipo de justificativa, e mesmo que isso possa ir contra a sua ideologia. Então é bom ver o Capês, que defende aí o superávit primário, o déficit fiscal zero, defendendo que o governo deveria gastar mais com a desoneração da folha de pagamento. E, Capês, há vários estudos diferentes sobre o impacto realmente, de fato, na desoneração da folha de pagamento na economia.
e no aumento do número de empregos, né? Tem um estudo que eu gostava de me embasar que falava exatamente que a desoneração da folha de pagamento aumenta em quase 10% a quantidade de empregos formais e aumenta em 20% o valor do salário dos trabalhadores. Então, por si só, a desoneração, no meu modo de ver, é uma política acertada. No entanto, né, recentemente eu tive acesso a um estudo do Sachida, né, que foi ministro do governo Bolsonaro, que ele analisa todo o setor da economia, o setor beneficiado pela desoneração e o setor que não foi beneficiado. Ele chega à conclusão que a desoneração na folha de pagamento não traz impacto positivo algum na economia. Não aumenta a quantidade de emprego e não aumenta o valor do salário dos trabalhadores. Então, no meu modo de ver, essa política do governo de voltar à reoneração da folha de pagamento, considerando a ciência, é uma política acertada. E agora, só para colocar um ponto aqui e contrariar o que o Belucci falou, que eu acho importante, né? Belucci fala que o governo está no tapetão. Não está de tapetão nesse caso. O governo, na verdade, está usando a democracia. As regras institucionais, as regras de relações entre os poderes falam exatamente que o poder judiciário é o poder revisor. E é bom lembrar, Capês, só para deixar claro, né, o voto que está conduzindo a liminar da reoneração da folha de pagamento, né, contra a desoneração da folha de pagamento, fala exatamente que o Senado aprovou uma lei sem fazer um impacto orçamentário. Ora, bolas, se a questão formal e se realmente o Congresso Nacional aprovou uma lei que gera impacto orçamentário nos cofres públicos sem ter análise do impacto orçamentário, essa lei é inconstitucional, essa lei é ilegal. Volte para o Congresso e que o Congresso refaça esse impacto orçamentário. Não tem nada de tapetão. Tapetão seria o governo aceitar essa medida de a goela abaixo. Não. Faz parte da democracia constitucional o Poder Judiciário intervir e verificar se a lei aprovada tem os requisitos legais ou não. Tá certo. Agora eu conversei com um dos advogados que vai ingressar com o recurso contra a decisão liminar do Zanin, dizendo que tinha, sim, impacto orçamentário, tinha previsão de receita e que o ministro foi induzido a erro. Vamos ver, vamos aguardar.